Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Queria agradecer o Vinícius aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui mais uma vez. E nós teremos 2 encontros. Esse é o nosso primeiro encontro. E no sábado que vem nós teremos o nosso segundo encontro. Meu nome é Vitor. Eu tenho 26 anos. Sou natural do Rio de Janeiro. E estou aqui em Brasília há quase 5 anos. No meio do ano eu completo 5 anos que eu estou aqui. Fui membro aqui desta igreja por 4 anos. E esse é o segundo ano consecutivo que eu estou ministrando essa aula de apologética cristã aqui no curso de missões. Eu espero que vocês possam gostar bastante dessa disciplina, que possa despertar em vocês o interesse de buscar conhecer mais, se aprofundar mais nessa área, que é uma área muito interessante, né? E nós precisamos muito, a comunidade cristã ela precisa muito de pessoas que fazem a defesa da fé cristã, que fazem a apologética. Então, espero mesmo que vocês gostem da disciplina, se interessem, vão se aprofundar. Tem muita literatura boa, né, que fala desse tema, e aí vocês vão poder explorar mais. Então, todos sejam bem-vindos ao nosso curso, né, nossos 2 encontros que nós teremos, esse aqui e o próximo sábado. E nós vamos agora ver o que é apologética cristã. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês aqui o nosso plano de ensino. Esse aqui é o nosso plano de ensino, tá? Nossa programação do curso. Então, uma carga horária de 8 horas. Então, aqui, a nossa ementa é o seguinte: análise da apologética cristã, contextualização no campo missionário, o estudo da relevância da apologética em missões, análise das principais seitas e heresias da atualidade, uma reflexão sobre assuntos polêmicos. Vamos tentar passar por isso aí nesses 2 encontros. Nosso objetivo geral da disciplina é apresentar os conceitos básicos da apologética cristã, assim como suas implicações para o contexto de missões, né? Que é o curso que vocês estão fazendo aqui, fazer essa relação da apologética cristã com o curso de missões. Tá? Nossos objetivos específicos é definir o que é apologética cristã. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Conhecer a missão da apologética cristã, identificar seitas e heresias. Então, esse aqui é o nosso conteúdo programático. Nós vamos passar por cada tópico desse aqui. Tá? Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Esse aqui é a nossa metodologia de ensino, vai ser aulas expositivas. Vamos ter uma atividade em grupo no segundo encontro. E aqui são algumas literaturas, né? Para quem desejar, no final, depois, se aprofundar nesse assunto. Então, aqui tem algumas literaturas aqui que eu estou indicando, né? Algumas muito boas. E se vocês quiserem se aprofundar, conhecer um pouco mais, está aqui algumas indicações de alguns livros. Vou ver se na próxima aula, no próximo encontro, eu imprimo e trago para vocês esse programa aqui, tá bom? Então vamos lá. Apologética cristã, que é a nossa disciplina. Eu queria começar essa aula com um vídeo, né? Um vídeo talvez vocês já conheçam. É um vídeo curtinho, mas ele é bem interessante. Deixa eu só ligar ele aqui. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Por aquí un poquito. Estamos listos. ¿Verdad? Hacer una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame,
Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No puedo. Bueno, Que tenga buen hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam dele? É, né? Quem? Ah, é, ele ele não estava entendendo muito bem a história. Mas o que vocês podem destacar aqui daquilo que vocês viram aqui? Algum ponto assim, o que vocês acharam interessante? O que vocês podem destacar desse vídeo aí? Isso, é. Isso. Você viu que ele tentou falar ali, ele segurou, aí ele saiu depois que ele voltou, né? Isso. 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 De missões, né? Isso aqui. Isso, sim. Isso. Isso, é verdade. É tocado ali, né? Mais alguém aqui para falar alguma coisa do vídeo? Que alguém quer destacar alguma coisa? E sim. Exatamente. Já vai sair, isso. Isso. Exatamente. Ele foi bem inteligente ali, ele conseguiu captar. Isso, exatamente. É verdade. Sabe o que eu destaco aqui nesse vídeo? É que foi uma situação corriqueira. Ele não estava planejado isso para ele. Pô, eu vou chegar lá no barbeiro e eu vou falar de Deus para ele. Não, foi uma situação comum. Ele foi cortar o cabelo dele, né? E de repente a situação aconteceu, ele teve essa oportunidade, né? Então, o que ele fez aqui foi apologética, né? Ele defendeu a fé cristã, a fé em Deus, mas isso não foi algo planejado, foi algo que aconteceu naquele dia, né? E isso acontece conosco também. Isso pode acontecer com a gente. No nosso dia a dia acontecer uma situação como essa. Eu estava, no início do ano, eu estava voltando do Rio de Janeiro, de férias, e aí vindo para cá, e aí no avião, eu sentei, eu estava na poltrona do corredor, e no meio tinha uma senhora. Eu estava lendo um material, e aí ela começou a puxar a conversa ali comigo, e aí pela conversa que ela estava falando, ela estava defendendo ali... Não, ela perguntou a minha formação, né? Ela perguntou a minha formação, eu falei que eu era formado em teologia,
E aí ela começou a falar coisas de religião e tal, e aí ela estava levando muito para o lado do espiritismo, né? Algumas doutrinas do espiritismo, e eu comecei a falar daquilo que eu cria, né? Nas verdades da Bíblia. Então você vê, aquela situação ali de avião, eu não esperava que acontecesse aquilo naquele dia, né? Então uma situação ali corriqueira, eu no avião, uma pessoa do meu lado, ela puxou uma conversa e começamos a falar de religião, né? E eu comecei a defender a fé cristã naquele momento. Então, todos os dias nós temos uma oportunidade, né? Pode ser que num dia alguém possa te confrontar na sua fé e você tem que defender a fé cristã, você tem que fazer apologética. Então foi o que aconteceu aqui nesse vídeo. Ele foi cortar o cabelo dele, uma situação normal que ele deve fazer frequentemente, e naquele dia específico ele foi confrontado na fé dele e aí ele teve que falar de Deus, né? Isso não é verdade? Então, nosso dia a dia a gente tem que estar sempre preparado, porque isso pode acontecer. Então vamos lá. Então esse aqui foi só um vídeo para poder chamar a nossa atenção e ver como é que funciona a apologética. Isso pode ser no nosso dia a dia, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você não precisa ser formado, você não precisa conhecer a apologética, né? Talvez ele nem conhecesse a disciplina apologética, não tenha nem estudado a apologética, né? Mas aí ele teve uma oportunidade naquele dia e ele acabou defendendo a fé cristã. Então é algo que pode acontecer com todos nós, com qualquer cristão. Então, como eu já falei aqui, esse aqui é o nosso objetivo, tá? Que é apresentar os conceitos básicos da apologética cristã, tá? Assim como suas implicações para o contexto de missões. Então, quando eu coloco aqui apresentar os conceitos básicos da apologética, são conceitos básicos mesmo, né? Nós só temos 2 encontros, né? É muito rápido. Então, eu não vou poder aprofundar em coisas muito específicas dessa disciplina, né? Então, nós vamos entrar aqui só nos conceitos básicos, saber o que é, como é que funciona, né? Para que serve. Então, a nossa aula aqui, nós vamos trabalhar os conceitos bem básicos da disciplina, né? Então você não vai sair daqui sabendo tudo de seitas e heresias, saber tudo sobre o espiritismo, saber tudo sobre o catolicismo, saber tudo sobre evolução. Não, nós vamos entrar aqui só nos conceitos básicos, porque a ideia que o Vinícius me falou é trazer um start para vocês, despertar vocês e futuramente, se vocês gostarem, se aprofundar na disciplina. E também saber quais são as implicações, qual que é a relação de apologética cristã com missões, né, que é o curso de vocês. O que tem a ver isso? Né? Nós vamos ver principalmente no segundo encontro. E aí, esse aqui é o nosso conteúdo programático. Nós vamos passar aqui por esses tópicos, né? Cada um desses pontos aqui nós vamos passar. O primeiro, o que é apologética cristã, né? A definição, o que é. O segundo ponto, a missão da apologética cristã, para que ela serve. O terceiro ponto, o surgimento dos apologistas, as pessoas que defendem a fé são chamadas de apologistas. O quarto ponto é o valor da apologética. Eu pretendo trabalhar com vocês esses 4 tópicos hoje, né? E esses últimos aqui no segundo encontro. Então, que é a apologética no contexto missiológico, seitas e heresias. Nós faremos uma atividade em grupo e teremos uma breve conclusão e assim nós encerraremos o nosso curso. Tá. Então, antes de nós iniciarmos agora realmente a disciplina, eu gostaria de fazer uma oração, pedir para que você feche os seus olhos, pedir a Deus para que Ele possa nos orientar, nos capacitar, para que nós possamos compreender a nossa disciplina. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nesta manhã. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos no Senhor e queremos te render graças pelo dom da vida, te agradecer por nós estarmos aqui, te agradecer por cada irmão, por cada irmã que aqui está. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado e nos tem dado a oportunidade de ser cooperadores no Teu reino, Pai. Senhor, nos capacita nessa manhã para aprendermos essa aula tão importante que fala a respeito da nossa fé, a respeito da defesa da nossa fé e quantas vezes nós somos confrontados no nosso dia a dia e precisamos estar prontos para falar daquilo que nós cremos, que é no Senhor Jesus. Nos abençoa nessa manhã, nos dá graça e nos capacita.
Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Então, o nosso primeiro ponto aqui, depois dessa introdução, é o que é apologética cristã. Vamos começar com a etimologia, né? Com o estudo da palavra. O que é apologia? Apologia, ela vem de uma palavra grega. Eu vou tentar escrever aqui. Uma palavrinha aqui grega, que é essa palavra aqui. Apologia, uma palavra grega. E ela tem esse significado aqui, que é discurso de defesa, resposta, né? A palavra grega aqui, apologia, ela tem aquele significado de defesa e de resposta. Então é um ato de construir uma defesa, né? Essa palavra também é a palavra no português apologia, que tem esse sentido, né? De defender alguma coisa, defender uma ideia, defender uma visão, uma cosmovisão, uma filosofia. E aqui tem um texto aqui bem conhecido, nós vamos falar um pouquinho mais dele, mas aqui, nesse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, a palavra aqui, bem aqui nesse ponto aqui, é a palavra apologia, né, lá no grego. E aí os nossos tradutores, eles traduzem como para responder, né? Então, apologia no sentido de resposta, no sentido de defender alguma ideia. Ela descreve a disciplina de providenciar argumentos e razões convincentes para que consideremos o sistema de fé cristão como verdadeiro. Então, todas as vezes que você vai defender alguma coisa, você vai utilizar argumentos e razões convincentes, né? Toda vez que você vai defender alguma coisa, por exemplo, num debate político, né? Como nós teremos no próximo ano. Tem aquele debate, perguntas, respostas, e cada um vai trazer argumentos para poder defender aquilo que acredita, né? Por exemplo, um filho, né, quando vai querer alguma coisa do pai, um brinquedo, uma bicicleta, por exemplo, nova, ele tem que convencer o pai de que ele merece aquele brinquedo, aquela bicicleta. Então ele vai falar, não, a minha bicicleta que eu já tenho, ela está muito velha, né? Aquele videogame que eu tenho está ultrapassado, os meus amigos, eles já têm esse novo e eu não tenho ainda. Olha, eu tirei notas boas. Você está vendo quantos argumentos que ele vai utilizando para defender aquele interesse dele, que é ganhar aquele brinquedo, aquela bicicleta. E na apologética cristã não é diferente, né? Vai utilizar argumentos e razões convincentes para poder o quê? Defender a fé cristã como verdadeira. Então você vai utilizar argumentos, foi o que nós vimos aqui no nosso vídeo, né? Do barbeiro ateu. Aquele nosso irmão lá, ele utilizou argumentos para poder defender que Deus existe, né? E ele pegou um argumento bem prático, né? Ele utilizou ali um rapaz cabeludo, né, naquele contexto, e ele argumentou em cima daquela questão. Então, a apologética, ela faz isso, ela utiliza argumentos e razões convincentes. Por exemplo, também, quando na tese de doutorado, alguém vai defender uma tese de doutorado, ela tem uma banca ali que vai avaliá-la e ela tem que defender a sua tese, né? Então, ela, diante daquelas autoridades que estão ali, ela vai ter que apresentar argumentos que possam convencer aquela banca de que a tese dela é verdadeira, é válida, né? Assim como um advogado também no tribunal vai defender um cliente, ele vai ter que utilizar argumentos para poder convencer o juiz de que o seu cliente é inocente. Onde que nós vemos essa palavra aqui na Bíblia, né? A palavra apologia, a palavra grega, onde que nós vemos essa palavra na Bíblia? Aí tem alguns versículos aqui que tem essa palavra. Por exemplo, lá em Atos capítulo 22, verso 1, diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então aqui, quando nós traduzimos a palavra para defesa, é a palavra apologia. Está aqui. O tradutor, ele traduziu como defesa. É a palavra apologia.
apologia. Esse contexto aqui foi quando Paulo foi preso, né? Está lá registrado no livro de Atos, e aí ele vai fazer um discurso, e aí ele fala isso: irmãos e pais, eu vi agora a minha apologia, a minha defesa perante vós. Em Atos também, capítulo 25, verso 16, ele diz assim: a eles respondi, né, apologia, que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusados e possa defender-se da acusação. Então ele também aqui utilizou essa mesma palavra aqui no sentido de responder. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 3, Paulo diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é... Aí ele continua. Então ele utiliza também essa palavra aqui, apologia, como defesa. Algumas outras, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 16, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto conta. Em Filipenses, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E um último texto aqui, Filipenses 1,16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então aqui, o que a gente vê aqui nesses textos? Todos foram textos de Paulo, né? Palavras de Paulo, e no sentido de se defender. Paulo ele foi preso, né, algumas vezes por causa da sua fé em Cristo, e ele utilizava muito essa palavra apologia, no sentido de se defender diante de um tribunal. Então, quando ele ia fazer um discurso, né, como naquele primeiro texto que nós vimos, ele fala: vou fazer a minha defesa, vou fazer a minha apologia. E aí ele começa a fazer um discurso, apresentar argumentos para que ele possa se defender e ser solto. E agora esse texto aqui, né? Eu já falei sobre ele lá naquele slide. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15. Vou pedir para você também abrir a sua Bíblia, se você trouxe. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Esse texto ele é muito interessante, que quando nós falamos de apologética, o texto áureo, né, o texto principal da apologética cristã, é esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Então, vale a pena nós darmos uma olhada nele, porque ele nos ajuda muito a compreender a nossa disciplina. Só para entrar no contexto aqui, vamos ler a partir do verso 10. Ele diz assim: pois quem quer que amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. No verso 13 ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, como boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Só até aqui. Só para nós entendermos aqui. Esse texto aqui é a carta do apóstolo Pedro, que ele escreveu para a igreja na Ásia, né? E ele escreve essa carta com o objetivo de fortalecer aquela igreja diante da iminência da perseguição. Nero era um imperador romano em 64 e era um homem muito cruel, muito perverso. Nessa época, Paulo já tinha sido decapitado
e era iminente que iria acontecer uma perseguição naquela região. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta para preparar aqueles irmãos, né, para a perseguição que viria pela frente. E aí por isso que ele escreve essa carta. E aí ele fala o seguinte, ele fala aqui no capítulo 3 a respeito do procedimento cristão. Ele fala que o cristão, ele tem que dar exemplo na sociedade. O seu comportamento, ele tem que ser exemplar na sociedade. Os cristãos, naquela época, eles eram mal vistos, né? Eles eram vistos como maus cidadãos. Por quê? Porque eles não se dobravam ao imperador romano, né? O que a sociedade toda fazia, todos veneravam o imperador romano como senhor, né? Como quase um deus. E os cristãos não. Os cristãos não. Apenas Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós não nos prostramos a imperador nenhum. E por causa dessa atitude, eles eram vistos o quê? Como maus cidadãos, né? E aí Pedro, ele encoraja esses irmãos a terem uma vida, um procedimento, um comportamento exemplar diante das autoridades, diante da sociedade. E aí ele fala aqui nesse sentido. E aí ele fala aqui no verso 13, ele fala assim, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então ele está falando sentido, ele está falando o quê? Se vocês tiverem um bom comportamento, se vocês não roubam, se vocês pagam os impostos de vocês, não tem problema, ninguém vai mexer com vocês. Ninguém vai prender vocês por causa disso, vocês são bons cidadãos. Então, se vocês tiverem um bom comportamento na sociedade, ninguém vai prender vocês, ninguém vai mexer com vocês. Mas ele fala o seguinte, ó, no verso 14. Mas há a possibilidade de sofrer por causa da vontade de Deus. Olha o que ele fala. Mas também, ou seja, é possível, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles que vos turbeis. O que está falando aqui? Olha, embora vocês tenham um bom comportamento como cidadão, vocês pagam seus impostos, vocês não roubam, vocês fazem as coisas corretas, existe a possibilidade de vocês sofrerem. Por quê? Por amor da justiça, por causa de Cristo. Então existe a possibilidade de vocês sofrerem por causa da fé de vocês. Então ele começa a preparar a igreja para isso. Olha, existe a possibilidade de vocês sofrerem por causa do amor da justiça, por causa do próprio Cristo. Então, fiquem preparados. É isso que ele está falando aqui. E ele fala o seguinte, olha, e vocês são bem-aventurados por isso. Se isso acontecer com vocês, vocês são bem-aventurados. Foi isso que o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, versos 10 e 11, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele fala a respeito disso. Vocês serem perseguidos por mim, por causa de mim, se vos maltratarem por causa de mim, vocês são bem-aventurados. E Pedro fala a mesma coisa, olha, vocês serão bem-aventurados se vocês sofrerem por amor da justiça. E ele fala assim, olha, não temam por causa disso. Não fique com medo, não. Então ele dá uma palavra de encorajamento àqueles irmãos. E aqui, a partir do verso 15, que é o nosso texto aqui, ele fala como lidar com a possibilidade de sofrer perseguição. Como que vocês vão lidar com isso? Né? Aí ele fala assim, antes disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então ele fala assim, olha, não fique com medo não. Antes de ficar com medo, santificai a Cristo no coração de vocês. Essa expressão aqui, santificar a Cristo como Senhor, é no sentido de quê? É no sentido de consagrar Cristo. É no sentido de separar Cristo no coração deles. Colocar Cristo numa posição de destaque. Então coloque Cristo numa posição de destaque no coração de vocês como Senhor. Olha o contraste daquilo que eu falei no início. Que naquela sociedade, César era visto como Senhor. Né? Uma palavrinha grega, que é a palavra Kyrios. Essa palavra aqui é a palavra Senhor. E aí César era visto como Senhor, como um quase Deus pela sociedade. E aí Pedro fala assim, olha, antes de ficarem com medo, coloquem Cristo numa posição de Senhor. Assim como César é Senhor naquela sociedade,
que Cristo seja o Senhor no coração de vocês. Santificar é Cristo. E aí ele vai falar assim, como é que eu vou expressar que Cristo é o meu Senhor? Aí ele vai falar aqui, estais sempre preparados. Olha aqui a palavrinha aqui, ó. Estais sempre preparados para responder. Essa palavra aqui, que nós estudamos no início, a palavra apologia. Aí o tradutor, ele traduziu assim, preparados para responder. Então, ele diz assim, olha, vocês vão expressar que Cristo é o Senhor de vocês dessa maneira, estando sempre preparados para responder. Não foi isso que nós falamos no início? Que nós fazemos apologética cristã no nosso dia a dia, né? Numa circunstância qualquer, como daquele barbeiro, da situação daquele barbeiro ateu. Aquele senhor foi cortar o cabelo e ele teve que estar o quê? Preparado para poder responder. Assim como eu estava no avião e aquela mulher conversou comigo, eu tive que estar pronto para poder defender a minha fé. Então ele fala assim, olha, sejais sempre preparados, porque você não sabe qual vai ser o dia. Não vai ser um dia certo, então você tem que estar sempre preparado para você poder responder. Porque a qualquer momento eles poderiam ser presos. A qualquer momento a perseguição poderia explodir. E aí eles seriam pegos e levados para o tribunal. Eles tinham que estar o quê? Preparados para isso. Mas interessante também é que Jesus ele advertiu muito os seus discípulos a respeito dessas questões de perseguição. E ele disse certa vez que para que os discípulos não ficassem preocupados com a perseguição, serem levados para os tribunais, porque naquele momento que eles estivessem no tribunal, o Espírito Santo daria sabedoria e graça para que eles pudessem falar diante das autoridades. E quando você olha para aquele vídeo que nós assistimos, você vê que foi algo de Deus ali naquele momento. Né? Naquele momento que aquele homem ele sai ali naquela porta e ele vê aquele rapaz cabeludo, é como se Deus falasse com ele, agora, utiliza aquele rapaz ali e volta e defende a sua fé. Então, de fato, quando nós fazemos apologética cristã, por mais que nós estudemos, nos preparemos, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo tem que nos usar. Né? É o Espírito de Deus que vai nos capacitar para fazermos apologética cristã, assim como Jesus disse, naquele momento não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo vai guiar vocês naquilo que vocês vão falar. Então nós não podemos desprezar, diante do nosso intelecto, diante dos nossos estudos, desprezar a operação e a atuação do Espírito Santo na nossa vida na hora de fazer apologética cristã. E aí ele fala assim, olha, como é que nós devemos dar essa resposta? Ele falou que nós temos que estar sempre pronto para poder responder. Mas como é que nós vamos fazer isso? E aí eu destaco aqui. Com mansidão e temor.